Boa tarde. Vamos retomar os trabalhos para a última sessão do nosso seminário, cujo título é Valorização do Trabalho Docente e Reconhecimento Social. Eu quero convidar para compor a mesa os nossos 4 painelistas e, na sequência, eu os apresento. Professora Miriam Feldfeber, professora Helena Araújo, professor Sérgio Roberto de Souza e professora Dalila Andrade Oliveira. Bem, ela não queria ir. Mudei de ideia. Você já devolveu? Não, o que eu tenho que pôr aqui? Ah, o pendrive é dela. Tá. Pendrive de quem? Meu? bem, me permitam lhes apresentar os nossos painelistas. Professora Miriam Feldfeber é mestre em Ciências Sociais, aqui à minha direita, à sua esquerda, mestre em Ciências Sociais com especialização em Educação pela Faculdade de Ciências Sociais, Flaxo, licenciada em Educação pela Universidade de Buenos Aires e completou o doutoramento em Educação também na Universidade de Buenos Aires. É professora titular regular de Políticas e Educações Educativas, a professora adjunta regular da Faculdade de Ciências Sociais e professora adjunta regular de Política Educacional na Faculdade de Filosofia e Letras. Professora de pós-graduação na Universidade de Buenos Aires e na Universidade de Cuyo. Pesquisadora do Instituto de Pesquisa em Ciências da Educação da Universidade de Buenos Aires. Coordenadora do Grupo de Trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, do CLACSO, denominado As Políticas de Educação e Direito à Educação na América Latina e no Caribe, e co-coordenadora da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, Rede Estrado. Professora Helena Araújo, aqui ao meu lado, à direita, à esquerda para vocês. É coordenador do Fórum Nacional de Educação, formado em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Biologia, professor de Educação Básica da Rede Pública do Estado de Pernambuco e da Rede Municipal de Paulista. Atualmente é diretor de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, SINTEP, e secretário de Assuntos Educacionais na Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, CNTE. Professor Sérgio Roberto Gomes de Souza, ali na ponta esquerda, para vocês à direita. Graduado em História pela Universidade Federal do Acre, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre e atualmente é diretor de Valorização dos Profissionais da Educação da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, SASE, do Ministério da Educação. E a professora Dalila Andrade Oliveira, aqui à minha esquerda, para vocês à direita, professora titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Políticas Públicas e Educação. Ela é bacharel em Ciências Sociais pela UFMG, mestre em Educação pela UFMG e doutora em Educação pela USP. Realizou um pós-doutoramento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e outra na Université de Montréal, no Canadá, Montreal. Desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em política educacional, gestão escolar e trabalho docente na América Latina. Foi coordenadora do Grupo de Trabalho Educação Política e Movimentos Sociais, no âmbito do CLACSO, diretora de Cooperação Internacional da AMPAI, foi vice-presidente da AMPED entre 2005 e 2009 e presidente da AMPED entre 2009 e 2013. É membro do Comitê Diretivo do CLACSO, foi entre novembro de 2012 e janeiro de 2014. Atuou como Fellow Visiting no Instituto de Educação da Universidade de Londres entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015. Atualmente exerce a coordenação geral da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, Rede Estrado, e é coordenadora da International Research Networks, Educational Policies and the Restructuring of the Educational Profession Facing the Challenges of Globalization.
É pesquisadora 1A do CNPq, autora e coautora de vários livros e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros. Dado o tempo que temos, e é uma mesa com 4 apresentadores, nós combinamos que eles têm não mais do que 20 minutos, o que quer dizer que eu vou avisá-los aos 15, para que concluam aos 20, tudo bem? Seguiremos a ordem aqui de apresentação, que é a ordem que está no folder, então, Miriam, inicialmente, lhe passo a palavra. ¿Hay traducción? Bueno, buenas tardes. ¿Sí? Como hay traducción, no preciso hablar en mi portuñol, que es muy torruín, así que voy a hablar en español, y quienes no pueden seguirlo tienen la traducción aquí al portugués. En primer término, me gustaría obviamente agradecer a Dalila, en nombre de la coordinación del Grupo de Gestrado, y a todo el equipo de Gestrado por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Poder estar en este espacio en Brasil, escuchando, discutiendo los resultados de esa pesquisa e intercambiando también con profesores e investigadores de diferentes países, diferentes realidades, diferentes experiencias, historias en la formación docente. Vengo acompañando desde los inicios la pesquisa que viene desarrollando y que está terminando en tantos años el equipo de Gestrado, y me parece importante resaltar de la pesquisa, obviamente que yo no me voy a referir a los resultados de la pesquisa que van a trabajar los colegas, aunque bueno, he leído algunos de sus resultados, pero sí me parece importante señalar 4 cuestiones en relación a la investigación antes de presentar mi exposición. La primera, que me parece muy relevante, es el tamaño de la investigación y toda la información que la investigación pudo producir. No es habitual que podamos desarrollar investigaciones que tengan ese tamaño, esa extensión, en términos de cantidad de sujetos que abarcan, estados en Brasil, ¿no? Cantidad de docentes involucrados en este trabajo. Y vinculado a esto, una segunda cuestión que me parece importante es la cantidad de sujetos involucrados en torno a la investigación y el proceso que fue siguiendo el diálogo y la interlocución entre docentes, bueno, docentes en sentido amplio. Nosotros cuando usamos el término docentes, incluimos docentes, directivos, digo, todo el personal vinculado a la docencia o al profesorado, la academia, el gobierno, los sindicatos y también la puesta permanente en circulación de los resultados, de los avances en seminarios en espacios nacionales e internacionales. Y me parece que todo eso fue no solamente enriqueciendo la investigación, sino permitiéndonos poner en circulación en diversos ámbitos públicos lo que la universidad produce, ¿no? Y creo que este es un tema que hoy está a la hora del día, discutir el tema de la circulación pública de los conocimientos que nosotros desarrollamos en el marco de las universidades, ¿no? No es una cuestión de decidir hacerlo, sino que tenemos la obligación de circular en el ámbito público aquello que construimos como conocimiento, como saber en nuestros espacios. Pero digo, lo resalto porque no es habitual, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con los resultados terminados o algunos avances presentados en congresos, pero no con esta posibilidad de ida y vuelta e interlocución permanente. Una tercera cuestión que me parece interesante de la investigación a resaltar es la mirada que recorre un poco el proceso y la lógica de la investigación, ¿no? Históricamente, en nuestros países, la investigación sobre la escuela en general y la docencia en particular estuvo muy orientada por un discurso prescriptivo normativo, lo que los docentes deben ser, deben hacer, y las investigaciones siempre estaban enfocadas en ver cuán lejos o cuán cerca estábamos de esa prescripción. Me parece importante porque justamente la investigación buscó correrse de ese discurso y en cierta medida confronta con lo que sigue siendo por lo menos un discurso hegemónico de los organismos internacionales, la OECD, Banco Mundial, etcétera, donde ese discurso prescriptivo, normativo sobre la docencia tiene un peso muy fuerte. Y una cuarta cuestión que me parece muy importante, y esto mirado de la red de Estrado, realmente la investigación y todo lo que se articuló en torno a la investigación del grupo de Gestrado permitió enriquecer los debates en nuestra red de Estrado, ¿no? Los debates en Latinoamérica, e interpelarnos a los diversos equipos de investigación desde nuestras realidades, de nuestros países. Tomando en cuenta estas cuestiones que me parecía importante recalcar de la investigación,
yo preparé algunas reflexiones para compartir con ustedes en torno a 3 ejes. Primero, algunas cuestiones que tienen que ver desde dónde miro el tema de la valorización de los docentes y las políticas vinculadas a la valorización docente desde Argentina, que es la realidad desde la cual yo trabajo. La segunda, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el escenario en Latinoamérica y cómo son posicionados los docentes o somos posicionados en este escenario actual en América Latina o en el mundo también en general, ¿no? Con estas distinciones. Y una tercera cuestión, que por ahí es el nudo de la presentación, ¿qué dilemas atraviesan las políticas destinadas a la valorización y el reconocimiento de los docentes, ¿no? En este sentido, mi enfoque va a estar solo situado en la perspectiva de las políticas, porque en realidad uno podría discutir también cómo la sociedad mira a los docentes, cómo los docentes nos miramos como colectivos de trabajo, etcétera, pero voy a centrar, por una cuestión de recorte, solo en el tema de las políticas. Con respecto a la primera cuestión y el punto de partida, simplemente me interesa destacar que Argentina, al igual que Brasil, es un país federal, y es un país federal donde la educación está en manos de las provincias, como acá los estados. No tenemos una red municipal de ensino como tienen acá en Brasil, tan desarrollada, pero sí es importante que enfrentamos el mismo desafío de cómo construir una política, un sistema educativo de unidad sobre bases federales. Y esto nos coloca con problemas diferentes, por ejemplo, con el caso de Uruguay y otros países que no son países federales, ¿no? Donde la complejidad de pensar desde la carrera docente, el piso salarial, la realidad de cada municipio, de cada estado, realmente complejiza aún mucho más la discusión sobre las políticas en general destinadas al sector docente. La segunda cuestión que me parece importante señalar en relación al tema de Argentina es que acá se habló mucho en las diversas presentaciones acerca de qué ocurre con los docentes, sus condiciones de trabajo, la formación de los docentes, mirado desde el lugar básicamente de las universidades. Y Argentina tiene una historia y una tradición bien diferente donde la formación de los profesores, de los docentes, profesores para los diversos niveles, históricamente estuvo concentrada en los institutos de formación docente. Primero escuelas normales, que se transformaron en institutos terciarios, hoy son institutos de nivel superior. Argentina tiene 1.200 institutos de formación docente y además se forman docentes en sus casi 90 universidades nacionales. Pero la mayoría de los profesores que trabajan en el sistema de enseñanza, sobre todo en enseñanza inicial y fundamental, en media hay más profesores que egresan de la universidad, se forman en los institutos. No con la misma lógica que se intentó hacer acá en Brasil cuando Fernando Henrique Cardoso intentó pasar la formación de la universidad a los institutos, sino con una tradición, una historia bien diferente, ¿no? Y esto es importante también entenderlo. En este sentido me importa también señalar, o por lo menos el punto de partida que uno puede señalar para Argentina, América Latina, y creo que lo podemos extender a la mayoría de los docentes de los diversos países, es que todas las políticas destinadas al sector docente se encuentran tensionadas en cierta medida entre una desconfianza manifiesta hacia el sector docente, ¿no? Una mirada de sospecha. Emilio Tenti dice, los docentes estamos colocados bajo sospecha, una sospecha generalizada acerca de lo que los docentes hacemos. Esa sospecha se fundamenta en los malos resultados que los estudiantes obtienen en las pruebas PISA. Eso sobre todo nos afecta a países como Argentina, Brasil y los países de América Latina que tenemos los peores resultados en la prueba PISA. Entonces el discurso que uno puede encontrar en los diarios desde el Washington Post hasta cualquier diario, me imagino Folia de San Pablo, La Nación en Argentina, es que los sistemas educativos se expanden, los gobiernos invierten más recursos, en Argentina superamos el 6% del Producto Bruto Interno para educación, sin embargo, los resultados no mejoran o aún los resultados son peores que antes, ¿no? Cuando el antes, esto es importante decirlo, ¿no? Cuando hay un discurso de añoranza, bucólico, no sé si la palabra bucólico se comprende, bucólico sobre la educación, era de un sistema educativo que dejaba a muchos estudiantes afuera. En Argentina la educación secundaria es obligatoria recién desde el año 2006 en todo el país. Antes no era obligatoria, entonces cuando algunos dicen la escuela secundaria de hace 20 años atrás, la escuela secundaria hace 20 años atrás dejaba mucho más estudiantes afuera de los que están ahora, ¿no? Y ese es un tema
muy importante a considerar. Entonces decía que esas políticas se tensionan entre una desconfianza manifiesta hacia el sector docente y exigencia de responsabilización y propuestas de valorización profesional, de reconocimiento de la importancia de los docentes, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarnos en este dilema entre desconfiar de aquellos a quien queremos valorizar o desconfiar de aquellos a quien colocamos en un lugar central o estratégico para provocar las mudanzas necesarias o los cambios necesarios que nuestros sistemas necesitan, ¿no? Entonces, desde ahí me parece importante señalar que cuando hablamos, además de la docencia o los docentes, en Argentina tenemos aproximadamente 1 millón de docentes, en Brasil sé que solo en la enseñanza básica hay casi 2 millones de docentes, un poco más. Estamos hablando de una categoría social muy heterogénea, ¿no? Y como dicen las investigaciones, una que coordinó Emilio Tenti en varios países de América Latina muchos años atrás, es una categoría social heterogénea por sus condiciones materiales de existencia, pero también es muy heterogénea en términos de su subjetividad. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven a sus estudiantes? ¿Cómo los valoran? Nosotros en una pesquisa muy pequeña, en 4 escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, encontramos, no importa, con solo encontrar uno, encontramos docentes que creen que no todos los jóvenes tienen que estar hoy adentro de la escuela, que la escuela no es para todos. Entonces, cuando decimos condiciones subjetivas de los docentes, estamos hablando de un universo muy amplio, ¿no? Muchas veces nos resulta contradictorio esto, porque decimos, si la docencia tiene que ver con, ¿no?, ayudar a los estudiantes a construir otro presente, otro futuro, necesariamente vemos a los docentes como agentes de cambios. Pero esta mirada acerca de la docencia tal vez no es compartida por el propio colectivo docente, o por lo menos la mirada acerca de qué significa construir otro presente u otro futuro, ¿no?, se llena de diversos contenidos. Y por otro lado, también es importante señalar que en nuestros países, en la región, ¿no?, y esto hablando un poquitito ya de Argentina o de América Latina, observamos importantes avances en términos de las políticas destinadas hacia el sector docente. Argentina, al igual que Brasil, tiene una ley de piso, con una diferencia. En Argentina la ley de piso se cumple. Como solo está en manos de los estados, no tenemos educación en los municipios, de todos los estados que son las provincias y la ciudad de Buenos Aires, la ley de piso se cumple, porque sé que en Brasil ni siquiera se cumple el tema de la ley de piso y esto es importante. Pero tenemos una ley de piso que ayudó a mejorar las condiciones de trabajo o el salario, no las condiciones en sentido amplio, el salario de los docentes, sobre todo de las provincias más pobres, ¿no? Pero decía que uno puede observar importantes mejoras, y este no es un dato menor, en Argentina, en Brasil, muchos estudiantes y muchos docentes salieron de la condición de pobreza en la cual se encontraban en términos de sus salarios, ¿no? En el año 2000, 2001 encontrábamos en Argentina docentes cuyo nivel de ingresos los colocaban por debajo de la línea de la pobreza. Esta situación se modificó. Sin embargo, en Argentina y en Brasil, nuestros países siguen siendo países que integran la región más desigual del mundo. América Latina no es la región más pobre, pero es la región más desigual, donde se distribuye en forma más desigual lo que nuestras sociedades producen, ¿no? Y creo que este es un punto importante cuando discutimos también política educativa y las políticas al sector docente. Entonces, volviendo un poquitito a las características del escenario, de este segundo punto, este escenario es un escenario de desconfianza permanente hacia el sector docente, ¿no? Creo que en todas las exposiciones de los paneles, de las diversas mesas, el tema de la desconfianza, esa palabra surgió desde Francia, Uruguay, y uno va atravesando las diversas realidades, y la palabra desconfianza apareció en la mayoría de las exposiciones, ¿no? Desconfianza, sospecha, dudas, ¿no? Hoy Pablo hablaba de los modos de interpelar a los docentes, la interpelación a los docentes desde muchas veces, no sé si el discurso de la política pública, pero a lo mejor el discurso hegemónico que imponen determinadas agencias, organismos internacionales, es el discurso de la carencia, de todo lo que los docentes no sabemos, no hacen, no tienen, no pueden, que muchas veces es acompañado por un discurso acerca de la carencia que nosotros docentes construimos sobre nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, todo este discurso acerca de la carencia de los docentes tiene esa contracara, digo, no sé, no es un reflejo mecánico, ¿no? Pero uno puede como componerlo dentro de un panorama más complejo, ¿no?
Entonces los docentes somos interpelados a partir de la carencia, de lo que debemos ser, de responsabilizarnos por los resultados o los malos resultados de los estudiantes en los sistemas estandarizados de medición de resultados. No hablo de evaluación de la calidad, que es otra cosa, estoy hablando de sistemas estandarizados de medición de resultados. PISA y las diversas pruebas son sistemas estandarizados de medición de resultados, no son sistemas de evaluación de la calidad. Y creo que esto es importante. Cuando discutimos política, podemos discutir la necesidad o no de establecer sistemas de evaluación de la calidad, un tema que se colocó en la mesa anterior y que es importante discutir, pero entonces discutamos cómo se construyen sistemas de evaluación de la calidad, que no es lo mismo que sistemas de medición estandarizada de resultados en algunas áreas de conocimiento. Entonces, en este sentido, los docentes somos interpelados desde el lugar de la carencia y creo que la principal disputa o el principal tema de debate en torno a esta cuestión tiene que ver con el tema del saber, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que los docentes deberíamos o no deberíamos tener? ¿Quiénes los definen? ¿Quiénes los legitiman? Hoy se discutía en el panel anterior el tema de los currículums estandarizados. ¿Quiénes definen? ¿Quiénes legitiman esos saberes? Etcétera, ¿no? Es decir, interesante porque el Banco Mundial, la sigla en inglés es saber, aunque en inglés el término significa, es un sistema de evaluación y benchmarking para resultados educativos, ¿no? Que es una de las encuestas del Banco Mundial, que propone entonces identificar cuáles son las políticas para los maestros de sistemas educativos que tienen alto desempeño y rápida mejora, ¿no? Obviamente que siempre aparecen los mismos y se propone hacer entonces una especie de recetario rápido para que los países podamos copiar esos sistemas. Los sistemas son Hong Kong, Finlandia, Bélgica, Corea del Sur, Japón, Hungría, Singapur, Países Bajos, Chile, Luxemburgo, Israel, Nueva Zelanda y México, ¿no? Interesante porque además nadie nos pregunta si queremos parecernos a esos países que se supone que obtienen buenos resultados, ¿no? Pero bueno, me voy adelantando porque ya el tiempo va terminando y simplemente entonces voy a señalar el tema de cuáles son los dilemas en relación a las políticas de valorización y reconocimiento de los docentes. El primer gran dilema que atraviesan estas políticas tiene que ver con el hecho de proponer soluciones simples a problemas complejos como es la tarea de enseñar, ¿no? Acá tomando un poquitito algunos trabajos que inclusive recuperan la idea de Virno, la idea de la docencia como una performance, la idea de que la docencia tiene sentido por ese proceso que se produce en el diálogo y en la construcción colectiva entre el docente y los estudiantes más allá de los resultados. En general las soluciones son... ¿Se fue el sonido? Son soluciones simples... soluciones simples a problemas que son realmente complejos, ¿no? Entonces la solución simple, por ejemplo, es el modelo de saber o el modelo que proponen, hay muchos, si uno se pone a recorrer, no tengo tiempo de señalarlos, pero hay muchos trabajos que construyen indicadores y dan rápidas soluciones, no solamente organismos internacionales, no sé si conocen el informe McKinsey, una consultora que nos dice entonces cómo hacen los sistemas que mejoran rápidamente y qué deberíamos copiar y nos dan las recetas como soluciones, qué hacer para mejorar y valorizar a nuestros docentes, ¿no? El segundo gran dilema que atraviesan las políticas de formación docente tiene que ver con considerar al docente al mismo tiempo, decíamos, como objeto y sujeto de la política. Es objeto a ser reformado, reciclado y es sujeto que tiene que llevar adelante los cambios propuestos. Otra cuestión tiene que ver con, decíamos, vinculado con el hecho de que la docencia sea un colectivo tan heterogéneo y una propuesta muy homogeneizante de las políticas públicas, ¿no? Que hay un colectivo heterogéneo, pero las propuestas de mejora, de reforma, de valorización, muchas veces son propuestas que tienden a una lógica homogeneizante, que no es lo mismo que pensar una base común para el conjunto de los docentes, pero no tengo tiempo de explicarlo. Otro gran dilema tiene que ver con proponer un enfoque racionalista acerca de los saberes de los docentes y la forma de mejorar su preparación, versus la complejidad de las prácticas, las políticas, los procesos de construcción subjetiva, identitaria, como hoy se señalaron, que se vinculan al tema de la formación y el trabajo docente. Otro gran dilema tiene que ver con lo que también se trabajó en las diversas mesas en relación a pensar el trabajo docente en términos individuales o colectivos. La responsabilización por los resultados, las políticas de incentivos, de bonus que tienen tanto desarrollo en Brasil, son políticas que en general apelan al docente en términos individuales, o en todo caso a la escuela, pero a la escuela pensada en forma individual y no a la lógica de sistema. Otra gran dilema, para ir con esto voy a ir cerrando, tiene que ver con que
las reformas que se implementan en nuestros países y las políticas o los discursos de valorización de los docentes no siempre vienen acompañadas con transformaciones estructurales de las condiciones de trabajo y del puesto de trabajo. Y cuando me refiero a transformaciones estructurales, estoy pensando cómo transformar una escuela que fue pensada en el siglo XIX, con docentes que nos formamos en el siglo XX y nuestros estudiantes nacieron y son del siglo XXI. Acá hay un desfasaje entre 3 siglos que si no hacemos algo con este desfasaje es muy difícil pensar, transformar la escuela, valorizar a los docentes en función de este nuevo escenario. Y simplemente para ir cerrando, bueno, hay cuestiones que Álvaro ya señaló en relación al tema de Teach of America, que también me parece interesante, etcétera. Simplemente quería, para cerrar, estando en Brasil, pero estando en Latinoamérica y viviendo en el caso desde Argentina un momento complejo, tenía algunas citas del ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que podría ser el posible ministro de Educación si gana las elecciones uno de los candidatos que va al balotaje, Macri, que es parecido a la Ezio que ustedes tienen aquí, amarillo con el mismo color. Entonces, simplemente me gustaría traer alguna cita como para sentirnos un poco mejor de Galeano, citando a Simón Rodríguez en el libro que se llama Los hijos de los días. Dice Eduardo Galeano hablando de Simón Rodríguez, las locuras de Simón. Hoy nació en Caracas en 1769 Simón Rodríguez. La iglesia lo bautizó como párvulo expósito, hijo de nadie, pero fue el más cuerdo hijo de la América hispánica. En castigo de su cordura lo llamaban el loco. Él decía que nuestros países no son libres, aunque tengan himno y bandera, porque libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar, decía el loco, es enseñar a dudar. Y creo que la valorización de nuestro trabajo como docentes está muy vinculado a que podamos crear nuestras propias formas de pensar la profesión, de cómo desarrollar esa profesión, de cómo pensar nuestras condiciones de trabajo y justamente contribuir de esta manera como docentes a enseñar a nuestros docentes a dudar. Y creo que la investigación y muchos de sus elementos nos aportan algunas pistas para poder pensar, ¿no?, en esta línea. Así que muchas gracias. Muito obrigado, Miriam. Passo a palavra imediatamente para o Heleno. Obrigado, Ângelo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como vocês ouviram na apresentação do currículo, pode ser aqui, né? Aqui mesmo. Na apresentação aí de cada um, lida pelo Ângelo, no primeiro, como trabalhador da educação básica, no meu primeiro vínculo, estive ontem apresentando a CNTE. Então, hoje estou aqui no segundo vínculo, representando o Fórum Nacional de Educação, né? Como temos 2 vínculos, esse trabalho aí feito em dobro. Quero iniciar agradecendo ao gestrado, a professora Dalila, pelo convite ao Fórum Nacional de Educação para estar presente nesse debate, nessa discussão importante para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, principalmente da educação básica. Dizer que não estou só aqui enquanto membro do Fórum Nacional de Educação. Estamos aqui com o companheiro João Oliveira, que coordenou a mesa anterior, que representa a Associação Nacional de Pesquisa em Administração Escolar, a ANPAE, no Fórum Nacional de Educação. O Ítalo Dutra, que esteve conosco, representa a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, no Fórum Nacional de Educação. A Madalena Guasco, que ontem esteve conosco também aqui, representa a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, setor privado, dentro do fórum. A professora Dalila já foi membro do fórum, representando a ANPED, que também continua e faz parte desse Fórum Nacional da Educação. E nesse encontro, a CNTE, do qual faço parte e está coordenando o fórum nesse momento, e a SASE, né, que o Sérgio aqui representa, que é do Ministério da Educação, a Secretaria de Articulação do Sistema de Ensino, compõe também o Fórum Nacional de Educação. E eu pediria licença aos colegas do gestrado para iniciar colocando um pouco uma apresentação, antes de tratar do tema propriamente dito, do Fórum Nacional de Educação. Aproveitar que Minas Gerais está aqui toda representada, né, todo o regional de ensino aqui representando todo o estado de Minas Gerais, vários países aqui presentes, e
trazer um pouco dessa conquista recente para a educação em nosso país. Nesse Sistema Nacional de Educação, uma reivindicação histórica aí, desde o período da Constituinte, em 1988, até a consolidação, a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB de 1996, que lutávamos para criar o espaço do Fórum Nacional de Educação. Conquista essa que veio apenas com a CONAI, a Conferência Nacional de Educação de 2010, mesmo assim com base numa portaria do ministro da Educação, que se ficasse abusado, fazia outra portaria desmanchando. Então, passamos 4 anos com a existência do fórum baseado numa portaria de ministro lutando para a afirmação do fórum como órgão de Estado. E conquistamos isso o ano passado. Então, dentro da lei do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, conquistamos a instituição do Fórum Nacional de Educação. Este fórum, que tem, por determinação legal da Lei 13.005, a atribuição de coordenar as conferências nacionais de educação. Então, essa coordenação, que todo o primeiro período de 2010 e a 2014, foi feita através do Fórum Nacional de Educação, com a portaria emitida pelo ministro, e coordenado pelo governo brasileiro, por membro do governo, membro do Ministério da Educação. Dentro do regimento do Fórum, nós temos um processo de alternância, e este ano o Fórum passou a ser coordenado por uma entidade da sociedade civil. E a entidade escolhida foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que deve estar articulando com as outras entidades essas atribuições, de promover essa articulação das conferências nacionais com as etapas municipais e estaduais, de acompanhar a execução e cumprimento da lei dos Planos Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e Plano Municipal de Educação, suas metas e suas estratégias, divulgando seu resultado, analisando e propondo políticas públicas para assegurar sua implementação e fazer também a revisão do percentual de investimento público na educação, que com esta Lei 13.005 foi conquistado 10% do PIB, sem veto da Presidente da República, como aconteceu no plano anterior. E nós temos também a responsabilidade de avaliar se esses recursos são suficientes ou não e redimensionar dentro do espaço da discussão do Fórum Nacional de Educação. Este fórum tem a característica, que lutamos para ser um órgão que componha o Sistema Nacional de Educação, que ainda não está regulamentado aqui no Brasil e tem um prazo para isso. Até junho de 2016 tem que ter regulamentado o Sistema Nacional de Educação, e a gente coloca que o fórum compõe esse processo desse sistema, além de tratar, de deliberar sobre as políticas educacionais, mas ter essa característica de um órgão permanente que tenha a distribuição de correspondente nos estados, com os fóruns estaduais de educação, Fórum Distrital de Educação e Fóruns Municipais de Educação, com esse espaço do debate da política educacional, e seja considerado como órgão de Estado para fazer esse debate, essa discussão. A composição hoje do fórum, ela é composta por 50 entidades nacionais, sendo 39 titulares e 11 suplentes, que distribuímos esse processo de organização entre os segmentos que compõem a educação, todos os segmentos que chamamos aqueles que atuam diretamente na educação básica, superior e profissional do nosso país, tanto público quanto privado, e chamamos de setores envolvidos na educação. Então, fazem parte do Fórum Nacional da Educação os movimentos sociais, representantes de trabalhadores, centrais sindicais, de empresários, comunidades científicas, entidades de estudos, administrações de pesquisas educacionais e diversas secretarias do Ministério da Educação compõem o fórum dentro dessas entidades aí colocadas. Então, essa breve apresentação para a gente situar o papel e a importância do fórum nesse debate educacional, que é importante na perspectiva que tem como base o documento final da Conferência Nacional de Educação, e que essa conferência tem um eixo específico de valorização dos profissionais da educação. E nesse eixo específico, tudo que nós ouvimos, observamos, acompanhamos e ouvimos nesse debate, nesse seminário do gestrado, tem tudo a ver com esse eixo dedicado da CONAI sobre a valorização dos profissionais da educação. E, para isso, vamos trazer aqui alguns elementos que estão lá dentro da CONAI, mas também no Plano Nacional de Educação, já que é a tarefa do fórum fazer esse acompanhamento. A valorização do trabalho docente, colocado no documento da CONAI, aponta de que pensar
A valorização dos profissionais requer a discussão articulada entre formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. Então, não dá para pensar, né, uma característica apenas na perspectiva de salvar a educação brasileira ou tirar a educação brasileira da situação que está. Então, é necessário articular todas essas políticas para poder avançar. Então, essa é a orientação da CONAI e essa é a defesa que o Fórum faz e vai levar para todos os debates em estados e municípios para poder avançar nessa perspectiva. O reconhecimento social, né, é um ponto de demanda permanente. Aqui tem um trecho da construção que está se fazendo aí dos indicadores de qualidade para a educação básica, discutido aí no espaço, junto com o Ministério da Educação, de que demandamos, sim, esse reconhecimento, esse respeito, né, no sentido que as nossas experiências, né, e, sobretudo, as condições de realizar o nosso trabalho pedagógicos de forma adequada seja satisfatória. Né, queremos ter o tempo de planejamento, queremos ter o tempo para se relacionar com os jovens, né, queremos ter essa estabilidade que hoje não temos, devido ao alto grau de terceirização e de contratos temporários existentes nas redes. Queremos plano de cargo e carreira que dê esse incentivo necessário para a nossa atividade profissional, uma formação inicial que dê conta das realidades, principalmente das escolas públicas desse país, que aí atende 84% dos estudantes desse país estão nas escolas públicas. Então, ter as condições da formação inicial que dê conta dessas realidades, com a política de formação continuada que venha a atender a demanda local. E, com isso, um apoio técnico necessário para desempenhar as nossas atividades e com um quadro de pessoal suficiente para dar sequência àquilo que nós realizamos. Então, esse reconhecimento, esse respeito, essa valorização que lutamos passa por esses elementos que estão detalhados num documento final da CONAI. Né, está aberto, pode ser consultado, está na página das entidades que participaram do processo, do Ministério da Educação, que pode ser lido e trabalhado de forma detalhada esses temas. Muitas, né, das escolas públicas brasileiras, né, têm uma realidade, né, que são preparadas e dirigidas, né, para que pareça mais, né, um presídio, um espaço de confinamento do que um espaço educacional. Pela manhã, ou agora à tarde, foi levantada a questão da violência no espaço escolar. E, muitas vezes, essa violência ela é combatida com aumenta o muro da escola, coloca uma cerca elétrica, tranca aqui, bota policial dentro da escola. Então, essa é a forma de tratamento da questão da violência, né, que está dentro da sociedade, que chega dentro da escola e é combatida de forma equivocada. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva, né, esses muros, essas grades colocadas nas escolas, nos afasta cada vez mais da relação com a comunidade escolar, desse processo democrático, dessa relação que precisamos ter para poder ter a escola dialogando com a comunidade local e percebendo que a escola está ali para contribuir com a comunidade e como a comunidade vai contribuir com esse espaço escolar. Então, esse é o cenário que nós temos em boa parte ou na maioria das escolas brasileiras em nosso país. O que nós apontamos é que precisamos, né, pensar uma escola que se constitua aí como espaço, né, de respeito às diversidades, de enfrentamento das desigualdades sociais, né, nos aspectos que devem atravessar não só as dimensões relacionadas às condições de funcionamento das escolas, aos conteúdos escolares e às relações cotidianas, mas também a distribuição justa e equânime de possibilidades de ensino, estudo e aprendizagem. Então, esse cenário, essa escola, né, de participação que nós queremos, que também hoje, no cenário brasileiro, estamos enfrentando muitas dificuldades e um debate muito sério de que o professor ele pode ser preso, ou a tentativa hoje de parlamentares de instituir uma lei no país de que o professor pode ser preso se for tratar dessas dimensões no espaço da sala de aula. Estou colocando esse debate fortemente, né, uma ala da religião, de evangélicos e conservadores que estão tentando impedir essa atuação firme da escola nesse espaço social. E isso agregado, né, com medidas e organizações que não acreditam nesse espaço da escola pública, que acha que ela não dá conta da diversidade de atender essas demandas. E aí utilizam recursos públicos para fazer do seu modo, para fazer do seu jeito. E o governo, muitas vezes, embarca nesse processo. Hoje, na página do Ministério da Educação, vocês vão encontrar um link que fala, chamando as inscrições
para experiências inovadoras e criativas na educação básica. Então, a ideia é encontrar nesse espaço de boas práticas ali dentro para poder servir de modelo para espalhar pelo país. E dentro da página você encontra notícias sobre essas boas práticas colocadas, sobre essa inovação, sobre essa criatividade. Uma delas, né, 3 delas chamaram a atenção, eu trouxe 2 aqui, para a gente pensar se é esse o caminho mesmo, né, que estão apontando como criatividade, como inovação. Primeiro, uma entrevista desse professor que é daqui de Minas Gerais, o Tião Rocha, que era professor aqui dessa universidade, mas da Universidade de Ouro Preto, mas decidiu abandonar e ser educador popular, né, que ele diz que não precisamos de sala, não precisamos de gente, não precisamos de prédio, não precisamos de espaços de aprendizado, não precisamos de livros, precisamos ter todos os instrumentos possíveis que levem o menino a aprender, né? Mas para ele é necessário, a educação se faz com bons educadores. Tem que ter bons educadores, mas não precisa de nada disso. Então, hoje coordeno a ONG, um Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Não tenho a certeza se a ONG dele recebe recursos públicos, mas a maioria das ONGs aqui que fazem esse trabalho, na perspectiva, tem recursos públicos para poder fazer esse trabalho. A outra experiência que está lá é também de uma ONG chamada Escola Âncora, que nessa linha de não ter escola, diz: nós não temos a escola funciona em uma tenda de um circo. Então, a tenda de um circo, lá bem grande lá, que funciona o espaço da escola. E aí a diretora fala: procuramos criar sentido para a aprendizagem. Aqui o conhecimento é construído junto com os educandos, e não para eles. E por isso que o aprendizado é significativo. As crianças dão ideias, sugerem, e a gente vai dando apoio de que elas precisam. Então, esse elemento aí da participação, que ontem já reclamei aqui, que não queremos pacotes prontos, queremos participar do processo de elaboração e de construção, é que a escola aponta aí como diferente, aí, afirmando essa diretora, a Cláudia Duarte, que traz, né, esse elemento de contribuição aí, nessas partes da ONG. Uma professora, não é professora porque lá não se chama professora, né? É uma tutora, né? Está lá colocada, Juliana Guida aí, tutora, diz, né, que aqui não se olha uma classe, se olham crianças, se olham pessoas individualmente. Isso foi o que me fascinou e me estimulou a vir para cá. Eu vi esse respeito pela história de cada um, pelo momento em que cada um está, é que fiquei. Diz a Juliana, que é tutora do Âncora, filósofa por formação. Então, lá não são chamados professores, são tutores, né, que orientam esse processo. Esse endereço aí no YouTube é um vídeo dos estudantes falando do espaço, porque não tem parede, tem espaço verde, tem tudo, mas a imagem mostra dentro de uma sala de computação, onde os computadores funcionam. Está lá, a gente vê eles funcionando de fato, né, coisa que nas nossas escolas não existem. Então, nós queremos, na escola pública, quando falamos de reconhecimento, respeito e valorização, queremos ter o tempo para fazer isso, para olhar as crianças, olhar as pessoas, ter o tempo com ela, conhecer, sentir, saber das suas realidades. E hoje esse tempo não é dedicado para nós para fazer isso. Então, é importante avançar nessa perspectiva. Para isso, nós temos, né, as metas estipuladas no Plano Nacional de Educação, que tentam buscar esse elemento. Está aqui a meta 15, que trata da formação, né, dos profissionais da educação, que tem uma política nacional de formação, mas que assegure a todos os professores e professoras da educação básica a formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Essa é a exigência da lei. Por que essa exigência? Porque esta é a realidade do Brasil. Aqui embaixo, Brasil, apenas 50,6% dos 14.670.000 docentes, 7.415.000 atuam na área em que foram formados. Então, mais quase a metade do que estão atuando na área que não foi formado. Então, isso, o processo de informação está lá colocado na meta 15, porque é necessário. Isso aqui está no documento linha de base que está para consulta pública, na página do Ministério da Educação. É do INEP, a consulta pública está até o dia 11 de dezembro, pode entrar lá e dar sugestão, e lá está o diagnóstico detalhado. Quem quiser saber a realidade de Minas Gerais, está lá, pode ver a situação de Minas Gerais. Na meta 16, trata de formar em nível de pós-graduação
50% dos professores de educação básica. E a realidade nossa é que no Brasil nós temos 30,2% já com pós-graduação. Tem região do Brasil, como aqui no Sul, está quase chegando lá, 48,7%. Mas temos ali o norte do nosso país com apenas 19,3%. Então isso aí também é uma demanda colocada para a gente de forma forte. A meta 17 fala em valorizar os profissionais da educação, no caso os professores, na perspectiva que nos próximos 6 anos equipare o salário médio do professor com os outros profissionais. E olha a meta lá na frente nas estratégias, tem aquela que eu falei ontem, né, do único vínculo, que está vinculado com o que já comentou aqui agora há pouco. Para alcançar isso, na estratégia 17.4 fala em ampliar a assistência específica da União para os entes federados. E por que esta meta está lá? Porque essa é a nossa realidade, né? Em 2007, antes de existir a lei do piso, nós recebíamos 65,2% da média salarial de outras profissões com a mesma formação. Né? Com o advento do piso em 2008, nós tivemos um ganho real do piso em torno de 46% nesses últimos anos, ganho acima da inflação. Essa diferença hoje está aqui, ou recebemos, né, comparando com os outros, 76,5%. Então, aí 23,5% é o que falta para poder alcançar essa equiparação com a média do país. Lá, na linha de base do INEP, vocês podem encontrar estado por estado, e encontrar a metodologia pensada para calcular também no município qual a situação, qual é essa média. Na meta 18, que também trata da profissionalização, fala de cuidar dos planos de carreira com base na lei do piso. Não na lei do piso existente, mas uma lei de piso futura, porque a lei de piso existente é apenas para professores, e a lei futura fala um piso para os profissionais da educação, professores e funcionários de escola, e isso aqui o Sérgio vai depois detalhar para a gente, porque a Ângela já está ali com a tarjeta erguida. Então, nesse ponto, quero só ir fechando dizendo o seguinte: a contribuição do Fórum Nacional de Educação como órgão de Estado recente, né, agora em lei, de 2014 para cá, então 1 ano e um pouquinho nesse processo, nós tiramos o encaminhamento na última reunião do Pleno de propor, em cima daquilo que tem que ser regulamentado e o que não está bem em nosso país, grupo de trabalhos para poder apresentar propostas ao Pleno do Fórum, que se reúne 24 de novembro. O GT Linha de Base, um GT, né, de Base Nacional Comum, um GT de Sistema Nacional de Educação, que o João, né, coordena esse GT, não é isso, João? O de financiamento e valorização profissional e de avaliação da educação. Então, são GTs, esses 3 primeiros, linha de base, base nacional e sistema, o Fórum vai deliberar sobre a sua posição dia 24 de 11. E sobre o sistema, estamos apresentando proposta de projeto de lei para a sua regulamentação. Então, nessas condições, nós acreditamos, e como eu represento a CNTE no fórum e coordeno esse fórum, peguei uma parte daquilo que a CNTE acredita e estamos discutindo no fórum, que as bases para o novo cenário educacional no país estão lançadas. Contudo, sua realização depende mais do que nunca do compromisso dos gestores públicos e da efetiva mobilização social, para que os planos de educação de fato saiam do papel e ocupe a prática necessária em nosso país. Muito obrigado. Posso falar de lá? Passa a palavra agora ao professor Sérgio, da SASIMEC. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde. Em nome da SASI, gostaria de agradecer o convite do Gestrado para que nós pudéssemos participar desse debate tão importante, dessa tão importante discussão. Nós avaliamos um pouco que abordagem nós faríamos nesse encontro, que tipo de discussão, que tipo de contribuição nós poderíamos trabalhar para esse debate sobre valorização profissional. E chegamos a uma conclusão que a possibilidade que nós tínhamos de trazer alguma informação nova, digamos assim, fosse apresentando algumas ações que estão sendo desenvolvidas
visando processos de assessoramento técnico por parte da SASE, por parte do MEC, para os municípios brasileiros, né? No que tange a processos de adequação e construção de plano de carreira e remuneração para os profissionais da educação escolar básica. Eu vou apresentar, basicamente, uma experiência que nós desenvolvemos, porque nós partimos do seguinte pressuposto. Começamos a pensar esse processo de assessoramento técnico aos municípios a partir de 2012, no período eu prestei consultoria à SASE, e começamos a dialogar com municípios, com alguns municípios previamente selecionados, um total de 60 municípios, que são municípios da Bahia, do Pará e o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e fizemos com eles várias discussões para tentarmos construir uma proposta, uma metodologia de assessoramento, e pensarmos qual seria uma forma que pudéssemos trabalhar conjuntamente na perspectiva de pensarmos os processos de revisita aos planos de carreira, tendo em vista a aprovação do Plano Nacional de Educação e as metas que tratam sobre valorização que nele estão contidos. Partimos do pressuposto que a questão do processo da valorização profissional, considerando o aspecto remuneratório, é claro que, como muito bem colocou o Heleno, processos de formação, de condições de trabalho, são indissociáveis quando se pensa valorização profissional junto com a questão da remuneratória, mas nós vamos focar essa questão remuneratória nessa apresentação. E nós começamos a avaliar que, além da necessidade de se fazer revisita à lógica de financiamento da educação básica que hoje está posta no país, e aí ao referencial da construção do custo-aluno qualidade, o referencial do custo-aluno qualidade inicial e, posteriormente, desse custo-aluno qualidade que se pensa como um referencial, vinculando o financiamento à qualidade, e não mais apenas a receita produzida, e isso aí é um avanço bastante considerável, se partirmos desse pressuposto, mas começamos a observar que, além da discussão do financiamento, também era fundamental que fossem feitas algumas revisitas no que se tange a revisitas a processos e modelos de gestão que são caracterizadas por ações dos gestores que trabalham com educação básica nesse país. Há um problema de financiamento, mas há também um problema de gestão, e começamos a tentar dialogar com os municípios na perspectiva de percebermos esse cenário. Um problema que inicialmente apresentou-se foi a ausência e a dificuldade, na verdade, de obtermos informações, de termos dados para trabalhar. Por exemplo, hoje, quando se vai fazer um trabalho para se fazer cálculo com professores, se você recorre ao censo escolar, você encontra a função docente, mas você não consegue dimensionar o quantitativo de profissionais que estão afastados da atividade da docência e você não consegue dimensionar com isso o custo. Fomos, então, iniciando um diálogo, e começamos, então, a afunilar uma proposição. Primeiro, a proposta de assessoramento técnico desenvolvida pelo MEC, que foi construída conjuntamente com esses municípios, como um referencial para debate, ela tem por perspectiva oferecer apoio técnico aos dirigentes municipais da educação e suas equipes, visando processos de construção e adequação de planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar básica pública. Na perspectiva de constituir carreiras que sejam, ao mesmo tempo, atrativas para o ingresso de bons profissionais, sustentáveis do ponto de vista orçamentário e instrumento efetivo para cumprimento da lei do piso. Isso, para nós, passou a ser o referencial de ação. O desenho que nós fomos construindo e pactuando com o Concede e a Undime, inicialmente partiu do pressuposto que deveríamos, nos moldes que foi feito com os planos de educação, constituirmos uma rede de assessoramento técnico para dar conta de fazer com que esse debate fosse realizado junto aos municípios. Nós estamos iniciando com a construção de uma rede de assistência técnica,
onde para cada 50 municípios nós teremos um técnico e teremos um coordenador por estado para que eles desenvolvam processos de formação nessa área de elaboração, adequação de plano de carreira. Construímos, a partir das experiências, cadernos de formação. Esses cadernos de formação, nós fizemos testagens com vários municípios, onde trabalhamos alguns conceitos, quando dialogamos com essa perspectiva de construção de plano de carreira, e aí começamos a dialogar com a seguinte perspectiva. Nós percebemos uma grande dificuldade dos dirigentes municipais e suas equipes quando se tratava de projeção de receitas, quando se tratava de estrutura de carreira, jornada de trabalho, e principalmente de analisar os impactos financeiros que decorriam do processo de organização das carreiras. E aí nós começamos a constituir oficinas para que nós buscássemos inicialmente algumas informações. E fomos construindo alguns quadros que serviram como referencial. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês, eu acho ele bastante importante porque ele traz um problema que hoje permeia as redes municipais, principalmente de municípios de pequeno porte. Os gestores municipais da educação básica, eles não detêm a gestão plena da rede. Então, a parte orçamentária e financeira, ela não fica na Secretaria de Educação. Então, ele não tem um controle efetivo se os recursos vinculados de MDE, e aí eu estou me referindo à questão dos 20% consignados no Fundeb, Heleno, dos outros 5% dos mesmos impostos e transferências que fazem parte da cesta do Fundeb, e mais os 25% referente a impostos que são originados no ente federativo. Veja, esse controle dessa receita gerada, ela não fica com o secretário de Educação. E a folha de pagamento, a organização dos custos com o pessoal, também não fica com o secretário de Educação. Trabalhamos com 60 municípios e destes, 56 municípios não tinham gestão plena dos recursos e da organização da rede no que tange a parte de carreira, posições de enquadramento, distribuição dos profissionais na carreira. Isso é um problema que efetivamente demonstra-se nessa planilha. Veja, na planilha foi possível fazer a projeção do Fundeb. Por que foi possível fazer a projeção do Fundeb? Porque trabalha-se a projeção do Fundeb a partir de matrículas. Então, no caso aqui, que é um município da Bahia, esse município recebe um VAA, um valor aluno ano mínimo, de 2.576, e foi possível, então, projetar colocando o quantitativo de matrículas da educação básica nas diversas etapas e modalidades que esse município faz a oferta, seja parcial, seja integral, seja no campo, seja na cidade, e assim sucessivamente. Aplicado o que nós chamamos de fatores de ponderação sobre esse valor aluno-ano, foi possível saber qual é a projeção de recursos de Fundeb desse município para o exercício 2015. No caso, uma receita estipulada do Fundeb em cerca de R$ 4.355.207,76. Mas observe que, se foi possível fazer a projeção do Fundeb, não se consolidou os outros recursos que compõem os recursos vinculados de MDE. E é óbvio que aí também não estão computados os chamados recursos das ações complementares e nem tampouco a parte de salário e educação, que também comporia a MDE dentro desse processo de receita de financiamento. Então, a primeira coisa que percebemos foi o total distanciamento dos gestores públicos da educação em se tratando de receita e em se tratando de estrutura e organização da carreira. Aí fizemos uma outra pergunta nas oficinas, através de planilhas, simples planilhas de Excel, que passamos para que esses profissionais e suas equipes técnicas fizessem o preenchimento. Aí nós perguntamos o seguinte: vamos calcular a despesa com os profissionais da rede que estão em pleno efetivo e efetivo exercício de docência. Vamos fazer essa conta. Aí solicitamos que eles preenchessem essa outra planilha. E facilitamos bastante, com algumas formulazinhas no Excel. Ele bastava preencher na primeira parte em vermelho, é que não tem um trocinho para eu focar, no primeiro círculo com a setinha ao lado, bastava ele preencher o valor praticado do piso,
Muito obrigado. O botãozinho vermelho. Aqui ele preenche o piso, aqui ele preenche o percentual entre as posições de enquadramento, que automaticamente a planilha dispara. Aqui a diferença entre os níveis, no caso foi montada assim pela estrutura de carreira do município ser assim caracterizada, ou seja, aqui ficou nível básico, nível superior, pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado. Aqui botava a diferença do nível 1 para o nível 2, nível 2 para o nível 3, 3 para o 4, 4 para o 5 e assim sucessivamente. E se partiu do princípio que ele colocaria aqui a jornada de trabalho. No caso, ele tinha jornada de 20 horas, jornada de 40 horas. Quando ele lança o piso e preenche isso, a tabela automaticamente era preenchida. E nós tivemos dificuldade para preencher essa tabela, tendo apenas que preencher com essas informações que mencionei. E eles demonstraram dificuldade, o que é algo preocupante quando se trata de ter um processo de adequação, verificação e controle, quando se pensa em carreira e valorização profissional. Mas isso não é tudo. Também essa planilha, ela compõe o quadro, os valores dos profissionais com contratos temporários. Fizemos isso, compusemos a planilha e estabelecemos, a partir daí, o pedido de que ele fizesse o seguinte preenchimento. Agora, distribua os profissionais na carreira. Ou seja, diga quantos estão no nível 1, letra A, na letra B, na letra C e assim sucessivamente. Nós pedimos para ele fazer essa distribuição. Quando pedimos para fazer essa distribuição, nós tivemos uma dificuldade de informação. Essa planilha demorou 2 meses para ficar pronta. Em uma rede que tem um quantitativo... Opa, o que eu fiz aqui? Eu tenho a maior complicação com a tecnologia, nós não nos damos bem. Pois bem, então o que aconteceu? Pedi para fazerem o preenchimento. Aqui preencheu no nível 1, 2, 3, e assim foi fazendo o preenchimento, preencheu o contrato temporário, o contrato provisório, chegamos ao quantitativo, e o que deu? Isso gerou automaticamente as despesas que esse município tinha. É que está ruim a planilha para enxergar, mas, no caso, esse município estabeleceu uma despesa que ela terminou se mostrando incompatível com a receita que ele tinha. O interessante de demonstrar isso é que o gestor, até então, não sabia que estava gastando 117% do Fundeb com pessoal. Ele gastava 117%, ou seja, ele usava todo o Fundeb e mais 17% do total da receita. A pergunta, então, mas se tem problema para pagamento de piso, como é que você está gastando 117% do valor do Fundeb? E aí chegamos à seguinte situação. Vamos avaliar. Primeiro, vamos atrás do quantitativo de profissionais que estão contratados como professores, mas que estão fora do exercício da docência. Aí vamos atrás desses profissionais. Aí encontramos 3 cenários. Profissionais em equipe pedagógica, profissionais cedidos com ônus para instituições com atividades, chamemos de estranhas à educação, e encontramos os profissionais que estavam em licença. O menor número de profissionais afastados são aqueles que estavam de licença médica, contrariando o velho jargão de que o número excessivo de professores provisórios é para suprir licença. Em todos os municípios verificados, o menor quantitativo de profissionais afastados era para a parte de licença médica. Um grande quantitativo de profissionais cedidos com ônus para outras secretarias, poderes, gabinete de parlamentares, de vereadores e assim sucessivamente, e um processo de organização de equipes pedagógicas sem nenhum referencial que pudesse embasar a constituição desse processo. Então, nós chegamos a ter uma escola de um município da Bahia, vou omitir o nome, obviamente, por ter sido um parceiro na construção disso tudo, onde uma escola ela tinha uma média de dois profissionais na equipe pedagógica, 2 professores para cada um profissional lotado na equipe pedagógica. Então, é uma desproporção bastante considerável de ser pensada, bastante considerável de ser analisada.
É claro que isso tudo gera processos de encarecimento, né? E aí, fomos perguntar para ele, e quanto que você paga de gratificação, né? Fomos atrás da gratificação. E aí percebemos uma outra questão, que no caso dos municípios que trabalhamos, foi uma tendência. E aí é algo bastante preocupante. O que é bastante preocupante? Está se criando um processo de hierarquização na escola. Estar em exercício de docência não é um bom negócio na escola. Não é um bom negócio. Existe, inclusive, um processo de hierarquização remuneratória quando as maiores gratificações são dadas para coordenadores pedagógicos, diferenciando a remuneração do coordenador pedagógico do professor em efetivo exercício de docência. Percebemos esse detalhe. Professores ganhando vencimento, coordenações pedagógicas recebendo o valor do vencimento do professor, com mais 40%, 50% e até 60% de gratificação, fazendo uma diferenciação entre profissionais com a mesma formação, mesmo tempo de serviço e no mesmo posicionamento da carreira. Então, observamos um outro detalhe. As gratificações, quando comparadas com... Já termino. Ótimo. Quando comparadas com o total dos gastos com pessoal, elas variam de 25% até 60% do total do custo. Então, em determinados casos, do valor total que se gasta, que se paga folha de pagamento, que se cobre folha de pagamento, 60% disso é com gratificação. Isso significa uma dificuldade ainda maior de ter controle quando ocorrem processos de mudança na carreira. E, por último, uma outra coisa detectada, que nesse caso dos municípios foi tendência, processo de achatamento na carreira. O piso, que tem como função precípua a valorização, ele está terminando por gerar um movimento que também precisa ser rediscutido. Está se dando o aumento sobre o piso do profissional do magistério, está se desvinculando as carreiras e não está havendo, então, uma diferenciação entre o profissional com formação de graduação e o profissional com formação de magistério em modalidade normal. Tampouco está se considerando também os processos de movimentação horizontal na carreira, levando em consideração a formação, tempo de serviço ou coisa semelhante. Então, a tendência de achatamento de carreira é algo que precisa ser analisado para que possamos ver que tipo de ação será desenvolvida. Mediante esse cenário, o MEC está criando alguns instrumentos de gestão. Primeiro, nós temos que tornar público o cenário que está colocado. É necessário que todo mundo saiba quem paga piso, quem não paga piso. Quem cumpre jornada, quem não cumpre jornada, de acordo com os 1738. É fundamental que esse debate venha à baila. Nós terminamos agora a elaboração do nosso portal da DIVAP. Ele não vai ter essas cores aí. Eu gostei das cores, mas todo mundo detestou, disse que é um portal triste, né? Então, eu também terminei vendo que é um portal muito triste. Mas o que esse portal vai trazer de interessante? Vai trazer informação. A equipe de rede, a rede técnica de assistência aos municípios que vai atuar, ela vai preencher informações e vai gerar esse tipo de mapa para que a gente tenha esses dados disponíveis para utilização. Aqui está muito claro. Mas o que está perguntando aqui? Quem paga piso, quem não? Primeiro, quem tem plano de carreira. Depois, quem cumpre a Lei 11.738 na totalidade. Depois, quem cumpre o piso, mas não cumpre jornada. Depois, quem cumpre jornada, mas não cumpre o piso. Ou quem cumpre a jornada parcialmente. Tendência, professores de educação infantil 1 a 5º ano, o que está acontecendo? Não está tendo 1/3 de hora atividade, no caso dos municípios que trabalhamos, não tem 1/3 de hora atividade. E por fim mesmo, aí eu juro, nós criamos um sistema, vou pular e apresentar aqui o CIS-PCR. Esse sistema vai estar na web, ele está pronto, vai ser lançado agora. É um simulador e um sistema para gerenciar a carreira. Ele também simula a carreira e vai ser um instrumento de muita visibilidade para debate com o sindicato. Cadastra-se a estrutura de carreira do sistema, é possível simular,
e é possível fazer discussão de projeção de receita, de contratação de profissionais, de crescimento do valor da carreira. Ele simula um período de 10 anos o crescimento da carreira. Então, é um instrumento muito importante para trazer processos claros de negociação com o sindicato, para que ele visualize, faça conta e não tenha que ficar naquele de que eu vou pedir para rodar uma folha para simular como é que vai ser. Então, o tempo foi curto, eu queria ter aprofundado mais, mas desculpa ter tomado tempo. Obrigado. São 5h30. Você tem que sair daqui 6h30, né? Tem um carro, por exemplo. Pode ir, né? Já estou mesmo para você, então. Bom, boa tarde aos resistentes, nem são muitos. Eu, sinceramente, não esperava que a gente não tivesse um público tão bom a essa hora, numa sexta-feira. Essa mesa, que é também uma mesa, digamos assim, de encerramento, porque é uma mesa de fechamento mesmo do debate que a gente abriu aqui antes de ontem à noite. Como vocês podem observar, ela tem a mesma característica da mesa que abriu o debate, né? Considerando que a conferência e a apresentação da pesquisa foram 2 momentos específicos do seminário, nós abrimos este seminário com uma mesa política, onde nós chamamos representantes dos setores envolvidos no debate educacional para conversar conosco a partir dos dados da pesquisa, e essa mesa, ao final, ela tem a mesma característica, uma mesa que traz o debate político sobre a valorização docente, o reconhecimento social, já que essa é uma questão que nos animou na realização, na busca de realização dessa pesquisa, com apoio, com parceria da Secretaria de Educação Básica do MEC. Eu havia dito que, ao final do seminário, a gente apresentaria, então, as nossas recomendações, que era uma negociação com a SEB, algumas recomendações de políticas públicas com base nos dados da pesquisa. Acho que todos, pelo menos todos que quiseram levar o papel para casa, receberam aí essas 10 recomendações. Mas, antes de falar rapidamente delas, eu queria dizer, bom, que a composição dessa mesa teve essa ideia, trazendo aqui, então, o Fórum Nacional de Educação, a Diretoria de Valorização dos Profissionais da Educação do MEC, a Rede Latino-Americana de Estudos sobre o Trabalho Docente, porque nós entendemos também que esse debate político ele não é só no espaço institucionalizado, e nós temos tido, como registrado, uma atuação muito importante, não só aqui no Brasil, mas na região latino-americana, na defesa dos direitos dos docentes, na defesa, usando a pesquisa, né, sobretudo nos valendo da pesquisa, para a defesa de um exercício mais digno da docência na região latino-americana. Então, é nesse sentido também que a Miriam veio compor essa mesa. Eu queria dizer que esse diálogo que nós abrimos aqui com este seminário, eu pessoalmente, e na minha conversa também com os meus colegas de gestrado, nós temos avaliado que foi bastante, está sendo ainda, né, bastante rico, talvez até acima das nossas expectativas, e, sobretudo, porque nós envolvemos professores de escolas públicas. Quer dizer, muitos de vocês que estão aqui não foram os indivíduos informantes da pesquisa, mas representam esses indivíduos informantes da pesquisa e vivem essa situação que a gente está conversando, e nós procuramos ter, em cada mesa, o cuidado de abrir a palavra para vocês e conversar com vocês a respeito, e todos os registros que a gente está tendo nesse seminário podem saber que eles serão levados em conta. A presença do Ministério da Educação, notadamente em 3 mesas, né, a presença do professor Ítalo Dutra, a presença agora do Sérgio como diretor de valorização dos profissionais da educação, e a presença do Daniel Ximenes, que agora resolveu castigar a família e trazer aqui no final do seminário, né, que agora
que muito recentemente mudou de lugar dentro do Ministério e está assumindo uma coordenação de formação docente dentro da CAPES, que é uma das agências, que é um dos, digamos, interlocutores mais importantes nessa discussão que a gente tem feito. Os gestores municipais e estaduais, sindicatos públicos e privados e o Fórum Nacional de Educação. Além disso, os pesquisadores convidados de diferentes universidades brasileiras e estrangeiras, o que revelou para nós diferentes abordagens teóricas e nos trouxeram também situações de contextos nacionais diferentes que investigam. A penúltima mesa, onde estavam Estados Unidos, Chile e Brasil, ficou muito claro para a gente como que nós, às vezes, estamos falando da mesma coisa, mas ela não se dá da mesma coisa nos diferentes países, né? Como que o tratamento dessas realidades, ele nos ajuda a pensar sobre as nossas. Portugal e França, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolívia, que hoje tem a experiência, vamos dizer, mais destoante do resto dos países latino-americanos, tem sido um bastião da resistência progressista, popular, né? O governo do Evo Morales, e o Uruguai. Sobretudo, a experiência a partir do governo Frente Ampla. Então, nós consideramos que o saldo deste seminário é, sem dúvida, um salto de qualidade na nossa abordagem sobre a realidade pesquisada, sobre esses dados que nós temos, sobre esses bancos que nós produzimos, sobre essas novas incursões que nós fizemos no campo. Na segunda fase da pesquisa, já com métodos qualitativos. E o nosso sentimento, pelo menos o meu, é como se a gente tivesse subido com esse seminário aqui, com a realização desse seminário, alguns degraus no edifício que a gente estava, digamos, construindo, tentando subir. Então, nós ampliamos a nossa visão sobre a realidade a partir desse seminário. Nós tivemos 4 mesas que foram orientadas pela discussão acadêmica. Nessas mesas, além dessa diversidade que eu falava de contextos nacionais, muitos desses nossos colegas são colegas que têm também uma experiência, uma perspectiva comparada, estão acostumados a realizar pesquisas em perspectiva comparada. Então, o salto de qualidade que a gente dá agora, ele amplia a nossa visão. Se, por um lado, a ampliação dessa visão nos ajuda a ver um pouco mais coisas que a gente não via, também exige outros enfoques, no sentido mesmo de buscar focar jogar luzes sobre lugares que talvez a gente ainda não tenha se despertado ou que a nossa aproximação ainda é muito superficial. Por exemplo, nas 2 últimas mesas, eu acho que ficou muito claro para nós como a questão da participação da comunidade, sobretudo aquilo que nós chamamos de participação dos pais na escola, é algo que precisa ser melhor observado. Um dos nossos indicadores, a gente tentou trabalhar com ele, com a participação dos pais, está lá o Edmilson lá em cima, com a participação da comunidade. Em termos de resposta de frequência, e esse é um dado interessante, eu tinha até pedido a palavra para fazer uma pergunta na mesa anterior a partir dessa questão, mas o coordenador não me facilitou a palavra, então eu pensei, não faz mal, eu trago o comentário depois. Uma curiosidade que a gente tem e precisa ser levada em consideração é que, nas bases dessas políticas de resultado, que nós vimos que no Chile é de uma maneira, nos Estados Unidos é de outra, né? Que na Argentina aparece de outra forma, em Portugal, enfim, na França, digamos, é muito mais soft, né? Eles costumam falar da regulação douce, né? Ela é muito mais branda do que aqui entre nós. Essas políticas de resultado, elas têm, e que no Brasil elas são políticas que variam de estados para estado e de municípios para municípios, elas têm uma base, elas acreditam e elas tentam fomentar uma participação da comunidade que não é qualquer participação da comunidade, porque elas
estão baseadas sobre uma ideia de que é com a cobrança dos pais que os professores, é com a cobrança da comunidade, e essa cobrança da comunidade, traduzindo de forma mais, digamos, mais aproximada para a escola, é com a participação dos pais que os professores vão responder a essas políticas de incentivo, a essas políticas de resultado nos testes, porque nem sempre o resultado no teste ele resulta em bônus ou em prêmios para os professores. Ou seja, essas políticas de avaliação, elas têm tentado desenvolver, na maioria dos países onde elas são implementadas, aquilo que a Miriam estava chamando de uma desconfiança dos professores, um certo sentimento de suspeita dos pais com relação àquilo que os professores ensinam. Mas sabe o que é um dado muito interessante na nossa pesquisa? É que a gente observou que, na realidade brasileira, isso não tem colado. Isso, os nossos pais, as nossas respostas em termos de frequência, e olha que a nossa pesquisa em Pernambuco, que é um dos estados do Brasil, que tem tido um modelo de gestão baseado em responsabilização por meio dos resultados, é um dos estados de política mais dura nesse sentido, que a gente pode considerar que tem uma gestão hard nesse sentido. Os dados de frequência que nós temos é de que os pais, isso não rebate para os pais dessa maneira. Ou seja, e aqui até tentando ter uma conexão com o meu colega norte-americano, com o nosso colega, que não é norte-americano, mas que pesquisa sobre a realidade dos Estados Unidos, essa pressão dos pais nas escolas, ela nem sempre é uma pressão por um direito de cidadania, voltando ao que nós vimos nas duas conferências, né? Na conferência do João e da Flávia. A Flávia Terige chegou, inclusive, a criar dois tipos de professor, que depois o Pablo recuperou. Quer dizer, não é naquele sentido, não tem sido em muitas realidades. Eu pude acompanhar muito de perto, a gente tem podido acompanhar muito de perto, por causa da Rede Estrado, a experiência do Chile. E nós vimos, por exemplo, no início deste ano, no Chile, uma dura resistência que a Bachelet enfrentou para mudar a lei a lei das escolas convencionadas, do subsídio para a escola pública, uma dura resistência dos pais. Os pais foi o pior setor que a Bachelet enfrentou para a mudança, muito mais do que o setor privado organizado de forma declarada. Quer dizer, essa pressão consumista que a gente precisa pôr para dialogar, nem sempre essa pressão dos pais sobre a escola é uma pressão numa dimensão coletiva, numa dimensão de um interesse mais amplo, de um interesse de cidadania. Muitas vezes essa pressão é nesse sentido consumista do mercado, é no sentido de se dane o filho do outro, eu quero saber o que se passa com o meu filho. Essa pressão consumista que vai no sentido da negociação daquilo que é melhor para o seu filho numa sociedade onde não há lugar para todos. Então, isso é que é algo muito preocupante e que eu queria trazer como um dos exemplos. Eu tinha, ao longo do seminário, anotado alguns exemplos que a gente poderia trazer como mais umas janelas que nós estamos abrindo para pensar um pouco mais nossos dados, é que essas dimensões que batem, vamos dizer, rebatem individualmente na comunidade, elas rebatem também individualmente, agora conversando mais com a mesa da manhã, na crise da profissão docente, que, como também muitos dos meus colegas aqui colocaram, essa crise da profissão docente, ela vem, sobretudo, ela é resultado, sobretudo, de políticas que hoje apelam e interpelam os docentes muito mais na dimensão individual do que coletiva. Então, é só como um exemplo do que seria alguns das janelas que esse seminário abriu para nós e que nós esperamos poder continuar investigando nessa direção, continuar contando com a interlocução com os professores nas suas escolas, com os gestores nos seus lugares,
cada um nos seus lugares, com o movimento social e especialmente o movimento sindical, e, sobretudo, com os nossos parceiros, professores, pesquisadores em outras instituições, em outras realidades nacionais, com os quais a gente gostaria de continuar permanentemente fazendo essa troca. Enquanto o Álvaro hoje falava, e ele tinha feito uma máxima lá brincando com as palavras do Einstein, eu pensei também que tem uma das questões que a gente pôde ver de uma forma muito interessante nesse seminário é como tem sido péssima essa prática de buscar as boas práticas, né? Como tem sido uma péssima prática essa de buscar as boas práticas. Isso numa das mesas que eu queria colocar. Por fim, eu passaria a leitura muito rápida dessas 10 recomendações, se vocês acharem que é o caso. Acho que não, né? Vocês têm as 10 recomendações aí. Acho que não é o caso. Por fim, eu queria, como um compromisso, e até porque algumas pessoas me perguntaram no corredor, dizer que a gente espera que, até o final do ano, a gente consiga, então, disponibilizar os 2 bancos de dados, o Banco dos 7 Estados e o Banco de Pernambuco. Eles estarão disponibilizados na página do Gestrado, portanto, quem está carregando qualquer material do Gestrado tem o endereço da página do Gestrado. Esses bancos serão disponibilizados com as notas técnicas explicando os 6 indicadores que nós apresentamos. Vejo que essa mesa, mesmo sem que o Sérgio estivesse na mesa que nós discutimos indicadores, ela acabou conversando com os indicadores, né? E, além disso, a gente deve elaborar uma espécie de um tutorial para quem for lidar com o banco e, obviamente, nesse tutorial, vem informando como que esse banco deve ser tratado e deve ser referenciado. Afinal, essa é uma pesquisa que tem autoria, né? E que nós, como grupo de pesquisa de uma universidade pública, disponibilizamos para a sociedade, né? Mas ela tem autoria e ela precisa ser referenciada. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada a todos os nossos convidados que contribuíram para esse debate. Para algumas manifestações, se quiser. Temos ainda 15 minutos. Então, temos um tempo para fazer uma rodada de questões, comentários e depois devolver a palavra para os nossos convidados para que possam responder e fazer suas conclusões. Pois não. Vamos chegando aqui na frente. Quem? A professora ali. Boa tarde. Bom, meu nome é Cleonice. Eu pertenço à 27ª Delegacia de Ensino, Nova Era, João Molevade. Sou professora de língua portuguesa em nível de 2º grau. E eu quero aqui abrir esse espaço para agradecer e parabenizar a professora Dalila pelo brilhante trabalho desenvolvido ao longo dessa pesquisa. E o encontro dessa dimensão, eu acho que não foi fácil, foi muito trabalho. Foram estados, quer dizer, ela mexeu com estados, com regiões, mais de 9.000 professores, quase 9.000 professores entrevistados, para que chegássemos a esse consenso. Eu confesso que eu senti alguns paradoxos nessa pesquisa. De um lado, a professora Dalila abre um leque e descobre um iceberg. Do outro, ela abre um vespeiro que só tem início nesse momento, mas que sabe-se lá onde vai dar. E eu quero agradecer e fazer a seguinte pergunta: como é que você, o que é que você, né, nós estamos aqui, estamos felizes, satisfeitos e queremos colaborar, eu, pelo menos, quero colaborar ainda mais com essa pesquisa e, no mais, agradecer a todos esse momento tão bacana que nós passamos juntos. Obrigada. Não, essa professora aqui, ó, essa aí na sua frente. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da professora Dalila, que, de forma brilhante e, eu acho, iluminada,
foi motivada a buscar os fundamentos para a pesquisa que foi feita e apresentada por nós. E, assim, essa interlocução e esse diálogo proporcionado com diferentes países, vizinhos e não vizinhos, mas todos sofredores da mesma causa. Então, eu gostaria muito de parabenizar o brilhantismo de todos que aqui participaram e pela contribuição que nos trouxeram em termos de provocação e de novas reflexões. A minha pergunta vai para o Sérgio. Quando se fala em valorização na carreira, quando se fala em plano de carreira, em reconhecimento, nós temos um grande entrave. Não somente o desconhecimento de dados pelos dirigentes municipais, estaduais da educação, mas com relação ao limite prudencial. E eu gostaria de trazer à baila essa provocação para que a gente pudesse, de forma bastante incisiva, levar esse recado ao Brasil, que educação não é despesa, educação é investimento, e que a gente deveria deixar a educação fora do limite prudencial que vem esbarrando a todas as contas e prestações de contas dos municípios e do Estado. Muito obrigada. Tem o professor ali, e acho que ele aqui primeiro, depois o professor lá. Isso pode falar, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Edgar, sou professor da Educação Básica aqui de Belo Horizonte, Sociologia, e também faço parte do programa de mestrado da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, em Educação. Então, minha pergunta vai para o representante do MEC, desculpa, eu esqueci seu nome, o Sérgio. Então, com relação, quando você fala quando você observou aquele município, quando você entra mais na realidade, você percebeu que há algumas incoerências com relação de como é dado ali, como que é operado pelo município. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, quando há, por exemplo, alunos, formas que são colocadas a mais, por exemplo, questões mais ali de dentro, tanto do município quanto do Estado. Se o Ministério da Educação ele tem ferramentas que consiga visualizar isso, ou não, ou, tipo assim, fica muito mais à mercê, no caso, dos dados que são informados pelo município e pelo Estado. Né? Essa é uma pergunta. E tem uma outra pergunta também, para o companheiro aqui do Fórum Nacional, esqueci também o nome. Está jovem, o pessoal falou, está com amnésia. Está jovem demais para ter. Então, com relação à expectativa, principalmente com relação à expectativa das diretrizes, né, do PNE, essa expectativa no fórum, como que está a expectativa delas serem cumpridas ou não nesse decênio? É só isso. Obrigado. Professor lá. Bom, meu nome é Matheus, sou professor aqui de Belo Horizonte, da rede pública. Primeiro, parabenizar, assim, brilhante, né, as discussões. Eu queria saber se o Sérgio, se ele fez essa pesquisa aqui em Belo Horizonte. Porque está igualzinho, assim. A gente está em greve, a categoria está em greve e é a mesma coisa. Assim. A gente não é cumprido um texto de planejamento. A questão do piso é diferente para a educação infantil, né? Recebem salários diferentes, não tem esse plano de carreira bem estabelecido. E, quando se fala da questão de um terço para a aula de planejamento, se fala que não tem professores suficientes, sendo que o sindicato mostrou que tem, sim, professores suficientes na rede, não precisaria de fazer novos concursos. Se falou que tem muitos professores em readaptação funcional, mas isso é mentira, isso foi o próprio secretário adjunto falou isso, conseguiram gravar isso ele falando. Então, assim, e eu trabalho numa escola daqui, parceria público-privada, no Jardim Vitória, e que tem tudo a ver também com essa discussão da terceirização, né? Hoje eu estava lá na escola e as funcionárias da limpeza foram demitidas e nem estavam sabendo que foram demitidas. Quando elas foram fazer, porque é da parceria com a Odebrecht, então estão mexendo aí, né, a gente sabe com quem,
Então, a Odebrecht tem uma empresa, que é a Inova, e que contratou, terceirizou a limpeza, e depois falou que essa empresa ia mudar e abrir outra empresa que ia contratar, e quando elas chegaram lá, elas ficaram sabendo que elas não seriam mais admitidas, na verdade. Que elas foram fazer o processo demissional sem saber, ficaram sabendo na hora. Então, assim, eu queria perguntar para a mesa como diante desse cenário, assim, como fortalecer, primeiro, né, a mobilização dos professores nos sindicatos, que a gente sabe que é uma coisa muito complicada, né? Muitos professores não entendem a importância de entender que os sindicatos são eles mesmos e não uma categoria à parte, né? Muito pouco mobilização, assim, né? Como fortalecer essas instituições democráticas, né? Que a gente tanto lutou por isso e que parece que, de algumas formas, isso vai se perdendo aos poucos com essas formas de parceria. Tá? Obrigado. Obrigado. Não há mais nenhum inscrito. Boa tarde. Meu nome é Franceline, eu sou estudante da UENG, mestranda da UENG, e quero agradecer e parabenizar a mesa. E a minha pergunta vai para o Sérgio também. Ele está certo, ele está aqui para responder mesmo. A lei do Fundeb, ela trata da valorização do professor, a valorização salarial, que cerca de 60% que compõe o fundo deve ser voltado para a valorização salarial. Quando você apresenta esses dados em que parte dos gastos está sendo despendida em profissionais que não estão na sala de aula, foi isso que eu entendi, que não necessariamente são professores, o princípio da valorização dos professores que está na Constituição está ameaçada. Então, eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Obrigada. Ok. Vamos, então, devolver a palavra aqui para os nossos convidados. Ele quer começar. Sérgio, o Sérgio tem horário de voo, então começamos com ele. Eu vou responder logo, porque tem que voltar. Bom, eu acho que as perguntas feitas são muito interessantes e eu começaria respondendo sobre a questão do limite prudencial. Já que está tendo muito trocadilhos aqui com palavras, eu não acho muito prudente só desconstruir o limite prudencial. Para fazermos um diálogo de desconstrução, de desvinculação dos gastos da educação em se tratando da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu penso ser necessário fazer uma revisita às práticas de gestão que hoje estão sendo desenvolvidas. Os dados que nós temos levantados a partir dessa relação com os municípios nos trazem informações de que essa gestão precisa ser aprimorada. Senão, nós vamos estar legitimando gastos dos recursos da educação com atividades alheias à educação, inclusive no pagamento de profissionais que não atuam na educação, e isso é muito sério, pessoal. Veja bem, existe a perspectiva de que o mínimo de 60% deve ser investido para a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. Ora, mas aí interpreta-se que os outros 40%, e aí fala-se de mínimo, né? Se quiser gastar os 100, se gasta. Mas aí estabelece-se, interpreta-se que os outros 40%, eles viabilizam financiamento de outros profissionais da educação que não aqueles que exercem funções de magistério, ou seja, docência e suporte à docência. Existe hoje, eu conversava isso com a Helena também detectou isso, se você pede a folha de pagamento de um município, você analisando com muita cautela, é muito provável você encontrar profissionais das administrações as mais diversas, da saúde, da administração, do transporte, inseridos na folha do Fundeb. Então, fazer qualquer discussão de desvinculação, é necessário estabelecer processos claros de responsabilização e de constituir alguns referenciais para a utilização desses recursos de MDE,
parametrizar algumas questões que não estão parametrizadas. Precisam ser construídos referenciais, pactuados esses referenciais. Eu tive uma audiência com a representante do Ministério Público de São Paulo, que ela cobrava isso do Ministério da Educação. Vocês precisam parametrizar, porque se assim não fizerem, nós vamos ter uma intensa dificuldade de fazermos o processo de acompanhamento e de fazermos os processos de responsabilização. Então, eu levantaria esse detalhe. Hoje utiliza-se muito o debate, eu não vou dar reajuste do piso, porque a LRF está estabelecendo o limite prudencial. Mas é muito importante fazer uma verificação de como se está gastando o dinheiro. De quem está recebendo pelos recursos vinculados de MDE, quais profissionais, quantos professores estão contratados e estão cedidos, tendo que ser substituídos por provisórios. Professores com contratos precários que são colocados lá, ficam de março a dezembro e depois são sumariamente desligados sem nenhum direito. Então, esse cenário vai encarecendo, vai trazendo custo, e ele precisa ser muito bem analisado, né? Com relação ao MEC ter ferramentas, veja, hoje eu falei isso aqui na minha fala, quando eu cheguei na DIVAP, em julho, vindo da universidade, quando eu cheguei na DIVAP, eu cheguei, desembarquei, entrei, e a primeira vontade que eu tive foi de ir embora de novo, porque quando eu fui procurar informações, dados, é muito limitado o quantitativo de informações que nós temos ali. Muito limitado. Se você hoje for atrás, olha, se você hoje quiser saber qual é a base de remuneração dos professores da educação básica do país, você não tem. O INEP está concluindo uma pesquisa, ainda vai lançar essa pesquisa, que vai pela primeira vez trazer esse referencial, buscando essa informação na raiz de quase 2 milhões de profissionais. Mas hoje não tem. É possível calcular um custo efetivo quando você tem acesso apenas à informação da função docente? Não é. Porque nós estamos mostrando, com esse trabalho que estamos realizando, que de 35% a 40% do quadro de professores contratados estão fora da sala de aula. De 35% a 40%. O que nós estamos fazendo para constituirmos um banco de dados de informação? A rede vai ser ponto fundamental. Essa rede vai trazer informação, vai fazer essa coleta de informação. Porque o que nós temos hoje é declaratório, pessoal. Você vai lá no PA e vai lá no CIOP. Clica lá, está a informação, mas é declaratório. Aí o PA pergunta, aí o PA faz a seguinte pergunta de indicador: o município tem um quadro de profissionais do magistério que atende às suas necessidades? Aí o município responde sim ou não. Tá, e daí? E o que eu vou fazer com sim ou não? E quem vai elaborar a proposta de política pública vai fazer com esse sim ou não? Como é que eu mensuro esse sim ou não? Então, essa rede, esse sistema de gerenciamento de pessoas, ela vai trazer as informações e nós vamos torná-las públicas, para que haja um processo efetivo de acompanhamento, de transparência da informação. Vai ser um trabalho fácil? Não. Não vai ser um trabalho fácil, porque até que consiga botar isso, vai ter relutância, vai ter resistência, mas nós temos isso como uma prioridade, né? E aí, fechando, eu queria ressaltar o seguinte: é fundamental, e aí, viu, Heleno, isso é um ponto fundamental. Eu reuni com a CNTE, eu e o BIM fomos até a CNTE, reunimos lá com a diretoria da CNTE, parte dela, depois fizemos o convite, o Leão, a Vanélia, o Canuto, foram lá no MEC, apresentei o sistema do CIS-PCR para eles, inclusive gostaria, Dalila, de convidar a equipe do Gestrado para fazer a apresentação desse sistema, para que vocês pudessem ver esse sistema, opinar sobre ele, ver a forma como ele foi constituída. Cabe tudo nesse sistema, e daí o perigo. Você pode fazer um péssimo plano de carreira sabendo que está fazendo um péssimo plano de carreira, né? Eu estou fazendo aqui uma besteira, mas uma besteira fundamentada. Eu estou vendo que estou fazendo uma besteira. Então, tem todo esse cenário que precisa de formação, diálogo conceitual,
para que a gente possa obter esse cenário. Então, estamos convidando nas formações que vamos fazer, nós achamos fundamental que tenha um representante do sindicato nesses processos formativos, para que eles aprendam a mexer com o sistema, para que tenham a noção de como fazer a verificação desse cenário de gestão complicado que eu levantei para vocês. Miriam? No, solo, tal vez muchas cuestiones por una cuestión de tiempo quedaron, que no discutimos, vinculadas a cuestiones importantes. Sobre todo me parece importante agregar cuestiones en el tema de la valorización profesional. Hay muchas discusiones acerca quiénes son, quiénes eligen la docencia y cómo volver atractiva la carrera docente, y ahí aparecen muchas propuestas políticas de cómo atraer, entre aspas, as mejores a la docencia. Pero es un tema largo para debatir, y nuevamente muchas gracias por poder compartir y aprender mucho más de esta compleja realidad de Brasil y de toda Latinoamérica, ¿no? Y del mundo. Digo, es imposible estudiar, investigar sobre política educativa y conocer lo que está pasando en nuestros países si no tenemos una perspectiva más amplia, porque los temas, no solo hay especificidades locales, pero hay otros temas que se definen en una forma, ¿no?, lo que Roger Dell llamó una agenda globalmente estructurada para la educación, ¿no? Así que muchas gracias. Companheiro aqui do Sindicato Municipal de Belo Horizonte, né? Acho que a tarefa de mobilizar, de fato, é difícil, complexa, né? Mas temos que continuar firmes aí tentando mobilizar. E objetos que não faltam, né? Foi levantado aqui nesse debate a necessidade de rever a lei de responsabilidade fiscal, que coloca limites, né, prudenciais e máximos quando se trata do salário do conjunto de servidores públicos nesse país. E no documento final da CONAI existe essa recomendação, a gente trabalhar na perspectiva de mobilizar e alterar a lei de responsabilidade fiscal na perspectiva de deixar a educação fora desses limites, considerando que a educação tem valores vinculados na Constituição para o seu financiamento. Ligando isso ao parágrafo 5º do artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que o Sérgio já falou para a gente, que lá determina que os recursos públicos devem ser geridos pelo secretário de Educação ou secretária de Educação, e ninguém faz isso. Nem o governo federal, nem o Estado, nem os municípios. Por isso, aí, esse caos, né, que ele mostra aí para a gente nesse processo. Outro elemento conjugado a esses limites da lei de responsabilidade fiscal é a nossa defesa pela criação da lei de responsabilidade educacional. Essa lei tem um projeto de lei, um PEC, que já foi desde 2010 para o Congresso Nacional, onde vai punir os gestores que deixaram de cumprir as leis educacionais. Foi totalmente alterada no Congresso Nacional, né, tentando nos responsabilizar, né, vincular com o IDEB e colocar a responsabilidade nas costas dos professores. Então, a gente tem que barrar essas alterações e pegar o documento original para avançar nessa perspectiva, né, desse respeito às leis educacionais. No que Edgar levanta sobre a implementação do Plano Nacional de Educação, já existe uma grande mudança quando comparamos com o Plano Nacional de Educação 2001-2010. O Plano Nacional de Educação 2001 também determinava um prazo de 1 ano para que estados e municípios tivessem seus planos de educação. E durante 10 anos, apenas 12 estados tinham planos de educação e não sabíamos quantos municípios fizeram seus planos de educação, né? Nem todos os estados fizeram. Qual a diferença para esse cenário de agora? Nesse mês de junho de 2015, acabou o prazo. Então, nesse mês de junho, nós tínhamos 16 estados com planos estaduais de educação, o Distrito Federal com planos estaduais de educação e mais de 5.000 municípios com seus planos municipais de educação. Então, isso é uma implementação, um outro cenário que estão colocados. A forma de construir esses planos e a qualidade dos planos, alguns são questionáveis, precisamos continuar o processo de mobilização para melhorar, né, esse processo. Mas tem uma diferença aí colocada. Para o próximo ano, nós temos até junho de 2016 que regulamentar ou ter uma lei
de piso salarial para o conjunto dos profissionais da educação e ter os planos de casa e carreira em todos os estados e todos os municípios. Então, essa assistência técnica que a SAS criou para hoje identificarmos quais municípios têm plano de educação, quais estados têm plano de educação, é o que o Sérgio já anunciou aqui para a gente, que vai ser mantida para identificar quem tem plano de casa e carreira e quem não tem. Então, isso já dá um diferencial de buscar as informações para que possamos fazer valer aquilo que está na lei do PNE também, no que falta regulamentar nos próximos anos. Então, essa batalha é forte, temos que continuar firmes aí para poder avançar. Por fim, se o gestrado permitir, eu queria fazer a 11ª recomendação. É que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, fizesse menos provas e mais pesquisas. Está encaminhada a moção. Dalila. Bom, também só quero agradecer a participação de todos os presentes, mas especialmente quero agradecer os professores das escolas públicas que estiveram aqui conosco, representando seus colegas, e espero que vocês, de fato, possam contar para os seus colegas o que vocês viram aqui, e até para aqueles que foram mais cedo, enfim, levar para eles esse recado, passar essas recomendações que nós tiramos. Quero muito agradecer e dizer que esse diálogo é muito importante, que ele não é um diálogo numa perspectiva, pelo menos não é assim que nós tomamos, uma perspectiva demagógica de fingir que está escutando. Na realidade, essa escuta para nós é algo muito importante, né? E a gente espera que com essa escuta a gente possa ir reelaborando cada vez mais os nossos problemas de pesquisa. Eu imagino que para os alunos do doutorado latino-americano, este também tem sido um importantíssimo espaço de discussão, né? A nossa faculdade ela está cada vez mais se voltando a essa problemática. Para mim foi uma alegria vê-los aqui todos esses dias. Acho que, com certeza, vocês cumpriram bem esse momento aqui como bons ouvintes dessa discussão, participando desse seminário nesses 2 dias e meio. Eu queria agora também, mais uma vez, agradecer os nossos convidados, participantes das mesas. Eu acho que as contribuições foram riquíssimas. Há muito assim, que eu não sentia que a gente tinha feito alguma coisa que, de fato, sair um pouquinho lá fora já me fazia pensar, nossa, eu estou perdendo alguma coisa, deixa eu resolver isso rápido e voltar. Foram mesas que realmente nos ajudaram muito. São momentos de formação para todos nós. São momentos que a gente aprende muito e pensa muito sobre o que a gente está fazendo. Mas agora, especialmente, eu queria convidar aqui os meus colegas do Gestrado, porque essa pesquisa é um trabalho coletivo, uma autoria coletiva. Eles também são autores dessa pesquisa. Eu queria convidar todos eles aqui. Pode ser que eu nem esqueça um ou outro nome, mas eu vou pedindo já para chegar aqui. Professora Adriana, professora Lívia, Maria Helena, Gustavo, Alexandre, Edmilson, Cláudia, Luciana, Juliana, Ana Maria, Pauliane, Lorena, Malu, Mila, Danilo, Heloísa, eu não pus, Magna, Sâmara, pode vir, Fran, deixei alguém para trás, Sâmara, Neide, Jaqueline, esqueci alguém para trás? Tiaguinho, esqueci 2 Tiagos, Tiago e Tiaguinho, Raquel, essa equipe do Gestrado também contribuíram na pesquisa na primeira fase. O Ângelo, que está aqui comigo na mesa, que foi um dos coordenadores da pesquisa no estado do Paraná. Ainda na primeira fase, a professora Olgaíses Maués, que não quer vir também, Olgaíses? Coordenou no estado do Pará. E o professor João Ferreira de Oliveira, que coordenou na Universidade de Goiás. Um aplauso para esses que foram.
Se eu esqueci algum nome, é devido ao cansaço, vocês sabem perfeitamente disso. Enfim, esse é um trabalho coletivo, e sem essa equipe a gente não era seminário, a gente não teria pesquisa, não é? Porque, em primeiro lugar, o nosso compromisso é com a pesquisa. Muito obrigada, então, a todos que resistiram até esse momento, e a gente espera continuar seguindo nesse diálogo coletivo. Muito obrigada.